Olá! No programa Café e Conversa de hoje, nós iremos abordar um assunto que faz parte do nosso dia a dia: tecnologia e redes sociais. Conosco, o professor universitário Maicon Croce. Maicon, bem-vindo, primeiramente. Eu gostaria de iniciar te perguntando o seguinte: com a tecnologia que nós temos disponível hoje, um dia de fácil acesso, às redes sociais, tu acha que essas ferramentas, elas contribuem para o jornalismo convencional ou dificultam o trabalho, principalmente na produção da notícia? Bom, aqui é preciso que a gente comece a pensar um pouco no ambiente macro, para que nós possamos chegar no micro, ou seja, na prática da produção da notícia. Isso. Quando eu falo do ambiente macro, é interessante a gente pensar em duas coisas. Primeiro, as ferramentas digitais, elas chegam para facilitar a vida do ser humano, do sujeito, do cidadão que está caminhando na rua. No geral. E que é capaz de fazer registros a respeito da realidade, a respeito do cotidiano. E muitos dos meios de comunicação, ou, por que não dizer quase todos os meios de comunicação hoje, têm uma grande preocupação com a interatividade, ou seja, de constituir um fluxo interativo capaz de fazer com que aquele sujeito, aquele cidadão que está em determinado local possa enviar determinada informação a respeito de um fato que o repórter, por não estar lá, não vai conseguir apurar, não é? Ou pelo menos não naquele momento, com a instantaneidade, não é? De que a mídia tanto busca, que a mídia tanto precisa, o que nós chamamos lá no jornalismo de o furo da reportagem, né? Eu conseguir fazer a cobertura antes dos outros meios de comunicação para assim capturar e, quem sabe, fidelizar este meu leitor, este meu usuário internauta. Tem as primeiras imagens. Exato. Bom, mas isso aí, em termos de jornalismo, significa um passo positivo. Não é? Quer dizer, este ambiente mediatizado, onde a mídia ganha essa relevância social, essa importância, as pessoas se tornando protagonistas cada vez mais da esfera pública, através das redes sociais, através do celular, principalmente, né? Ou seja, dessa comunicação móvel, que é cada vez mais, que faz parte mesmo do dia a dia. As pessoas convivem e vivem com aquele ambiente ali virtual. 24 horas conectados. É o que nós chamamos de always on, né? A gente fica sempre ligado, né? Bom, então esse ambiente macro, essa ambiência que nós chamamos de mediatizada, ou uma ação da mídia que nos afeta tanto, ela é positiva sim para o campo jornalístico à medida em que ele consegue apresentar o cotidiano de maneira mais instantânea, não é? E de uma maneira mais precisa também, no sentido de eu não consigo chegar lá naquele momento, eu conto com as ferramentas e os sujeitos que colaboram comigo. Aí nós vamos falar de cultura colaborativa. A mídia, digamos assim, estimula, incentiva as pessoas a participarem do processo de coleta das informações. Bom, até aí tudo muito bonito, Denise. Sim. Agora vem o outro lado, que é o ambiente micro. O micro é a produção da notícia, ou seja, transformar aquela informação colhida pelo sujeito comum, pelo cidadão, em algo que se torna notícia, ou seja, a prática jornalística colocada sobre aquela informação. E aí nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de o filtro, não é? Sim. O que é realmente interessante para o meu usuário internauta, para o meu ouvinte daquele spot radiofônico, o telespectador, o consumidor daquela mídia, do vídeo que foi gravado ali no celular por aquele sujeito ali numa rua, numa esquina, né? O que é que há de importante ali, de relevante ali, na verdade? E aí entra então a mão do jornalista. A prática jornalística é você colocar as ferramentas do jornalismo, dessa ciência que é construir a realidade, não é? O jornalismo tem a função social de democratizar a informação e por isso tem uma responsabilidade muito grande, levar a informação verdadeira e de maneira correta para a sociedade, não é? A sociedade, o cidadão tem o direito de receber a informação correta. E aí, no momento que eu recebo uma série de vídeos, por exemplo, não é? A respeito de um fato que aconteceu,
eu tenho que fazer a seleção e eu tenho que fazer a verificação no processo de apuração da realidade desse fato. Se ele é verídico ou não, se não é um vídeo montado. Quer dizer, qual é o interesse daquele sujeito de ter me enviado esta informação e de tentar mediatizá-la, ampliar a visibilidade de tal fato. Bom, então aí entra o jornalista que vai filtrar e que vai ter que sim se preocupar em apurar, em buscar fontes de informação, de talvez ir até o local, fontes de informação credíveis, capazes de sim dar crédito, dar credibilidade e legitimidade àquela informação. Então aí entra o nosso trabalho, o trabalho do jornalista. Sim. Essa é uma preocupação. É uma preocupação. As redes sociais, então, tu acha que mudaram o modo de fazer o jornalismo? É uma dinâmica colaborativa, ao mesmo tempo nos chama a atenção sobre uma preocupação. Espera aí, eu tenho muita informação na minha mão, mas esta informação é real, não é? Agora, como eu vou construir esta informação sendo imediato, não é? Dando condições para o meu espectador, não é? Dele confiar naquilo que eu estou visualizando, certo? Então é por aí. Né? A reflexão também é importante à medida em que os dispositivos móveis, as tecnologias e as redes sociais, as mídias sociais digitais também nos auxiliam quando nós vamos ao local. Entende? Porque eu consigo ali, em tempo imediato, também transmitir informações através de um Twitter, por exemplo. Né? Claro, com caracteres limitados, mas eu consigo trazer também um tom de imediatismo na informação. Então sim, as novas tecnologias têm nos auxiliado nas práticas, certo? Quando eu estou no local ou chego ao local, eu consigo narrá-lo quase tão imediatamente quanto se eu fizesse uma narração radiofônica. Nós falávamos antes aqui nos bastidores que o rádio tem essa característica interessante. Eu chego ao local, eu saco o meu celular e dali mesmo eu faço uma intervenção ao vivo a respeito do que está acontecendo, que às vezes a TV não consegue, porque ela requer... Desmistificando aquela ideia que se tinha, né, quando começou a internet, o boom da internet, até da própria televisão lá nos anos 50, né? Que o rádio acabaria, que o impresso acabaria, né? Pelo contrário, todos hoje, através da convergência, se encontram numa única plataforma, a plataforma digital. Então ela tem, como tudo na vida, seus prós e contras. E a prática jornalística consegue beber de muitas coisas positivas, mas com a ressalva. E é por isso que nós também chamamos a atenção da importância da formação do jornalista. Ou seja, de ele buscar sim o conhecimento das práticas, um conhecimento teórico a respeito deste ambiente, desta que nós chamamos de ecologia comunicacional, não é? E que repercute sim muito na sociedade, na precisão da informação que o nosso usuário, consumidor de notícias, necessita e tem direito. Nós tratamos isto, Denise, na academia, na universidade, com um sistema de responsabilização social. A mídia, diante deste fluxo intenso de informações, de uma esfera privada do sujeito cada vez mais pública, a mídia ganha então aí um poder centralizador de trocas de informação, e isto garante a ela, ou dá a ela, a sociedade impõe à mídia uma responsabilidade cada vez maior, não é? De como fazer circular estas informações. À medida que nós temos que pensar, esta informação faz cada vez mais a diferença na vida, no cotidiano, no trato do tecido social. Com toda a liberdade que cada um tem, né, de expor e publicar aquilo que acha devido, né, a mídia ainda continua, então, tendo esse papel importante de ser, né, a disseminadora com credibilidade da notícia, né? Exato, a mediadora da credibilidade da informação que circula. O direito ainda está buscando subsídios para tentar credibilizar e tentar legislar a respeito da informação na internet, por exemplo. Né? Então são os campos sociais aí que estão
se adequando ainda. E o jornalismo também está nesse processo, Denise. Está caminhando. Tá certo. Eu conversei então com Maicon Croce. Muito obrigada pela tua participação, por esse bate-papo aqui no Café comigo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana nos encontramos com outro tema.